Bom, boa tarde a todos. Dando continuidade, então, à nossa programação, a gente está recebendo no Engema 2022 o professor Luciano Barim Cruz. Ele fez a sua graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2002. Mestrado também em Administração de Empresas, foco em Estratégias Competitivas e Inovação Tecnológica, pela URGS. E seu doutorado também, né, com dupla titulação, e atualmente é professor na EC Montreal, Canadá, concentra seus interesses profissionais em integração das áreas de desenvolvimento sustentável e gestão, com uma atenção particular em duas sub-áreas, responsabilidade social corporativa e estratégia e negócios inclusivos. Barim, é um prazer para nós, na coordenação do Engema, recebê-lo novamente. Alguns anos você esteve conosco presencialmente e hoje estamos aqui online. Nosso público é presencial e online também. E é contigo. Muito obrigada. Muito obrigado, Cândia, pelo convite. Eu vou primeiro compartilhar minha tela para ver se está funcionando tudo certinho, né? Vocês conseguem ver? Sim, professor. Ok. Conseguem ver ainda? Sim. Sim? Ok, perfeito. Então, muito obrigado pelo convite. Fico muito contente, mais uma vez, de participar do Engema. Sei da importância dessa conferência, né, para fazer avançar essa temática do desenvolvimento sustentável, da responsabilidade social, né, no Brasil e na academia brasileira. Então, fico contente sempre, quando sou convidado, de poder contribuir. Então, hoje o objetivo é apresentar para vocês um dos nossos mais importantes programas de pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui na HEC Montreal, no Centro de Impacto Social, do qual eu sou diretor. Então, a gente vai falar um pouco dessa nossa tentativa de cada vez mais aproximar pesquisa e impacto. A gente vai falar da Seed Network, é um projeto de pesquisa que acabou de receber o prêmio de segunda iniciativa, foi o segundo lugar num prêmio de uma associação de escolas de negócios, justamente em projetos que tentam ir além de formações clássicas que a gente oferece nas universidades e de projetos de pesquisa. Então, a gente ficou muito feliz, né, que teve esse reconhecimento internacional pelo projeto, e vocês vão entender um pouco do que a gente faz e por que a gente faz. Então, eu sou professor titular aqui na HEC Montreal, sou diretor do IDEOS Hub, que é o nosso centro de impacto social. Sou também o diretor na HEC para toda uma direção que a gente chama de Sustainability Transition, que tenta fazer justamente com que a escola de negócios, né, ela avance cada vez mais na integração da sustentabilidade, seja no ensino, seja na pesquisa, ou seja, ela mesma enquanto organização. Aqui, então, para começar, queria só dar para vocês um pouco uma ideia do que é esse Hub IDEOS, que é o centro que eu dirijo, né, e no qual a gente tenta desenvolver uma série de projetos justamente para conectar a pesquisa e impacto. Então, aí vocês têm algumas dos projetos, né, que a gente desenvolve. Realmente é um centro que faz muitos e muitos projetos em diferentes áreas, né, e vocês têm algumas dos principais resultados, né, que a gente consegue atingir ao longo dos anos, né, com esses projetos, né. Então, para todos que têm algum interesse, né, podem depois me contatar para saber um pouco mais sobre esses projetos. Então, o que eu previ para fazer hoje com vocês? A gente tem mais ou menos 1 hora, né? Vai ter 50 minutos, pelo que eu vejo aqui. Eu vou tentar apresentar o mais rápido possível, para que a gente tenha espaço também para perguntas, né? Para fazer, para poder discutir um pouco, né? Sobre detalhes, talvez, que eu não vou apresentar. Mas eu já sei que normalmente eu falo bastante, né? Então eu vou fazer o meu possível para reduzir o tempo e abrir espaço para as perguntas, né? Então, em geral, eu vou tentar mostrar um pouco do porquê que a gente começou a fazer esse projeto, vou mostrar como que a gente tenta, então, fazer essa ponte entre pesquisa e impacto, e vou apresentar brevemente, né, cada um desses 4 projetos que a gente fez nos últimos 5 anos, sem entrar muito em detalhes, porque realmente são projetos super complexos cada um. Talvez a primeira coisa, né, que eu gostaria de ressaltar, né, é
que nos motiva, né? Então, o que motivou a gente? É um grupo de professores, incluindo eu mesmo, né, que tinha essa ambição, né, de tentar trazer e ter mais impacto, né, de tentar questionar justamente qual é que é o papel das escolas de negócio, né, na sociedade, qual é o tipo de pesquisa que a gente quer fazer, né, e como é que a gente coloca o impacto justamente, né, no centro das nossas preocupações. E aqui, quando eu digo impacto, é um impacto que vai além do impacto de uma citação, né, de uma publicação, mas realmente tentar transformar de alguma maneira, né, a vida das pessoas, né? E disso, né, dessa reflexão, isso nos levou justamente a começar a pensar, ok, qual o tipo de impacto, né, para quem e como fazer, né? Então, para a gente sempre foi muito importante isso, de tentar transformar, né, ou ter um impacto positivo na vida das pessoas. Para quem, né, uma das preocupações sempre que a gente teve é como é que a gente pode chegar nas pessoas que são as mais marginalizadas na sociedade, né, que normalmente não são beneficiárias de algumas dos projetos que a gente faz, ou algumas das coisas que a gente faz nas universidades ou nas escolas de negócio, tradicionalmente, e como, né? Ou seja, como é que a gente faz isso dentro da estrutura que a gente tem da universidade, fazendo as atividades que estão associadas à missão da universidade, né? Que é a pesquisa, o ensino e toda a atividade mais de transferência, né? Ou de extensão, que a gente poderia talvez chamar no contexto brasileiro, né? Então, para fazer isso, então, esse projeto, que é o CID, né, ele começou justamente da aproximação que a gente teve com uma instituição financeira cooperativa que é muito importante aqui no Quebec, se chama Desjardins. A Desjardins, no Quebec, no Canadá, né, uma província no Canadá, e a Desjardins é uma instituição financeira cooperativa que existe faz mais de 120 anos, é a primeira das Américas, né, e que teve um papel super importante no desenvolvimento do Quebec, dessa região aqui no Canadá, que era uma região relativamente subdesenvolvida há 120 anos atrás, e essa instituição, através das finanças cooperativas, ela teve um papel central justamente para que a província ela pudesse se desenvolver, né? E a partir dos anos 60, 70, eles pensaram que eles deveriam talvez transferir isso também para outros países que estivessem vivendo o mesmo tipo de dificuldade, né? E como fazer isso? Então, eles criaram uma ONG interna que se chama Desjardins International Development, que faz 50 anos que vai em países em desenvolvimento para tentar promover justamente a questão da finanças cooperativas, da microfinanças, que a gente poderia também chamar assim, né? Só que no caso deles, normalmente tem esse componente mais cooperativo, né? E faz alguns anos que eles começaram a se dar conta que justamente trabalhar só o lado das instituições financeiras cooperativas, trabalhar só o lado de dar o crédito para pessoas que estão em condições de marginalização, e é o que eles fazem. Normalmente eles trabalham com mulheres, com pessoas em condição em meio rural e com jovens, né, nesses países em desenvolvimento, mas eles se deram conta que além disso, que eles teriam que, além de dar os recursos financeiros, ter uma forma de acompanhamento para os projetos dessas pessoas para quem eles davam os recursos. Então, normalmente eles dão recursos para pessoas que têm projetos de microfinança produtivo, que a gente chama, ou seja, que querem fazer um projeto de empreendedorismo numa escala bem local, né? E eles disseram, bom, a gente precisa, além de dar o recurso, a gente precisa também ter uma forma de acompanhamento dessas pessoas para que elas aumentem as chances dela de ter sucesso com os micronegócios que elas vão desenvolver e assim desenvolver mais a vida das famílias delas, desenvolver mais a economia local e, eventualmente, né, ter um impacto melhor, né? E mais, uma das condições que eles têm colocado é justamente que esses negócios que são desenvolvidos, eles têm uma característica, né, de tentar se atacar aquilo que a gente chama de transição socioecológica, né? Ou seja, que tente trabalhar dentro dessa lógica, né, de serem projetos que tentam ir nessa linha, né? E do outro lado, né, a gente tinha eu e outros colegas que eu vou eventualmente mencionar para vocês, tem colegas da Penn State nos Estados Unidos, colegas da Universidade de Alberta e colegas da IESE, uma escola de negócios na Espanha, que eram colegas, assim, a gente trabalhava junto já, a gente tinha um histórico em pesquisa mais na área de mudança institucional, de impacto social, e com essa ambição, né, de desenvolver métodos, teorias, né, que possam ter um impacto concreto. Então, o que aconteceu é que a gente se aproximou, essa instituição, a Desjardins, da gente, e a gente propôs justamente a criação da Seed Network,
que é, então, esse projeto no qual que a gente faz é que cada vez que a Desjardins tem um projeto em algum desses países em desenvolvimento, que trabalha com algum ator local justamente para fazer esses projetos, eles nos chamam e o que a gente vai fazer com eles é que antes que eles façam o projeto em larga escala, eles trabalham primeiro com a gente para tentar identificar qual é a melhor forma de acompanhar esses microempreendedores locais em condição de marginalização e somente depois, eventualmente, né, fazer a escalabilidade, né, fazer crescer esses projetos que eles desenvolvem. Então, isso é um pouco assim o contexto, né, desse projeto, e a gente tem trabalhado junto faz 5, 6 anos já em diferentes projetos, né? Então, normalmente, qual é que é a metodologia que a gente vai seguir, né? Então, quando a Desjardins, ela vem e nos diz, olha, eu vou ter um projeto que está acontecendo daqui a 1 ano na Colômbia, né? E daí eles vão dizer, olha, esse projeto na Colômbia eu vou trabalhar com uma instituição de microfinanças local que trabalha com, por exemplo, mulheres empreendedoras. Então, eles vão nos dizer, olha, a gente tem esse projeto, só que antes da gente chegar lá e fazer todo um projeto para eventualmente melhorar a capacitação de 2.000 mulheres empreendedoras, de 5.000 mulheres empreendedoras, a gente gostaria que vocês, CID, né, que vocês cheguem e vocês identifiquem quais são as grandes barreiras que elas enfrentam, essas mulheres. A partir disso, que com a organização local se proponha um programa de acompanhamento com formação e diferentes formas de atividade para essas mulheres empreendedoras, que se meça esse programa para ver quais são os resultados que ele dá. E uma vez que a gente tem os resultados, a gente é capaz de dizer o que funciona mais, o que funciona menos, e a partir disso, daí sim eles investem bastante recursos para tentar ter uma certa escalabilidade para esses projetos, né? Então, a gente vai ter sempre uma fase que a gente chama de estudo de casos, no qual a gente vai chegar no país onde eles estão fazendo esse trabalho, com a organização local, com esses empreendedores em condição de marginalização. Vamos fazer um mapeamento um pouco do ecossistema, o que tem à disposição, o que não tem à disposição, quais são os limites, sobre o que é preciso trabalhar. Em seguida, o que a gente vai fazer é que a gente vai trabalhar com o que se chama Field Experiments, né? Que vão ser experimentos. Então, para quem não conhece muito como é que funciona, então o experimento, a gente vai trabalhar sempre com 2 ou 3 grupos, né? Mas normalmente a gente trabalha com 2 e a gente vai ou trabalhar com hipóteses competitivas, ou seja, a gente vai testar 2 formas diferentes que deveriam ter um resultado interessante para o que a gente quer testar, né? E ver qual das 2 funciona melhor. Ou a gente vai ter um grupo que vai receber uma espécie de formação de um certo tipo e um outro grupo que vai ser um grupo de controle, né? Isso a gente vai fazer em grupos randomizados, né? Para testar o que acontece. A gente testa isso durante um período de 3, 4 meses para ver o que acontece, quais são os resultados que a gente obtém, e a partir disso a gente faz a escalabilidade, né? A gente faz nossas recomendações para a Desjardins e para a organização local, e eles depois pegam aquilo que tem mais chance de dar certo e eles escalam, né, o programa com aquele que tem mais chance de dar certo, né? E normalmente esse projeto a gente faz sempre numa ótica que é de trabalhar com esses atores locais, fazer todo o processo com eles para que eles aprendam como fazer também esse processo de avaliação, que todo o projeto de acompanhamento seja feito em parceria com eles e, ao final, a gente deixa todo esse material com eles, né? A gente não pede nenhum tipo de direito de propriedade sobre isso, né? Então, eles ficam com esse material, eles podem utilizar o quanto eles quiserem. A única coisa que nós pedimos, né, é ter acesso a todos esses dados, e vai ser através desses dados que nós vamos, então, fazer publicações, né? Então, como vocês podem ver, né, o que a gente tenta fazer com isso é ter um impacto local, trabalhando com esses atores, que vão trabalhar com esses beneficiários, que são pessoas em condição de marginalização. A gente vai trabalhar toda a questão ensino, né, que é a questão da formação, acompanhamento, que a gente vai colocar em prática junto com eles, e a gente tem toda a parte pesquisa, que vem com a questão dos dados que a gente coleta ali e que a gente pode depois utilizar para publicações, né? Mas de onde que vem o recurso, né, para fazer isso? Então, os recursos, eles vêm de 2 fontes, normalmente. A Desjardins,
ela aplica para grandes agências de desenvolvimento internacional, né? Tem uma no Canadá, que é a Global Affairs Canada, que financia muito eles, mas tem várias outras, né? No mundo, eles pode aplicar para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para o Banco Mundial, pode aplicar para grandes fundações, como a Melinda and Bill Gates Foundation, né? E dependendo de onde vem esse recurso, o que eles vão fazer? Eles ganham o recurso para trabalhar com esses atores locais em países de desenvolvimento e eles nos chamam para fazer parte do projeto. Então, a gente vira um dos parceiros técnicos do projeto. Então, isso é uma fonte que vem financiar tudo que a gente vai fazer, e a outra fonte é que nós, em paralelo, nós vamos nas grandes agências de financiamento, né, do Canadá, como o CNPq do Brasil, a CAPES do Brasil, para completar, né, o financiamento através desses projetos que a gente faz. Então, essa é um pouco a abordagem que a gente tem. E agora que vocês entendem um pouco mais a abordagem, eu espero que vocês entendem, porque eu não consigo ver ninguém, né? Só estou vendo eu mesmo aqui falando, então eu espero que vocês estejam acompanhando. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco alguns dos resultados, né? Alguns dos projetos concretos que a gente fez e alguns dos resultados que a gente teve. Aqui a gente tem 4 projetos, eu vou fazer um overview, né, de cada um deles, né? E depois, dependendo das perguntas, eu posso entrar mais em detalhes, tá? Então, a gente fez um projeto no Sri Lanka em 2018, um no Haiti em 2020, um na Tunísia em 2021, a gente acabou de terminar um na Colômbia em 2022, tá? Então, começando pelo do Sri Lanka, né? Então, é um projeto no qual a gente fez todas as fases que eu acabo de descrever, o Case Study, Field Experiment e o Train of Trainers. E o que era o problema no Sri Lanka, né? Era um problema assim que a gente está acostumado a ver em outros países em desenvolvimento, né? A Desjardins começou a trabalhar com o banco cooperativo local, que se chama Sanasa, e a Sanasa tem uma presença no meio rural do Sri Lanka muito importante. O que a Sanasa ela começou a se dar conta é que justamente os empreendedores, microempreendedores informais para quem eles davam o crédito e tentavam acompanhar para se desenvolver, eram normalmente empreendedores que trabalhavam sempre com negócios que eram muito similares uns com os outros, né? Então, aqui essa é uma foto real que vocês estão vendo, né? Lá do Sri Lanka, vocês podem ver que aqui tem múltiplas lojas, né? Que estão todas vendendo a mesma coisa, né? Isso provavelmente vocês podem reconhecer muito facilmente em diversos lugares no Brasil também, dependendo de onde a gente está. E o que acontece quando tu está numa situação como essa é que a única fonte de diferenciação que tem para esses empreendedores é realmente a negociação, né? A negociação de preço, porque os produtos são os mesmos, né? É tudo igual, né? E a gente fazendo normalmente no nosso processo, como eu disse para vocês, a gente começa qualquer projeto indo primeiro conversar e fazer esse estudo de caso, né, no qual a gente vai para o país, conversa com os empreendedores, com os atores locais, e indo lá, né, a gente constatou que muitos, assim, nos contavam histórias do tipo, eu abri um salão de beleza, e daí meus vizinhos viram que eu tinha aberto isso e que estava funcionando, daí 2 ou 3 outros abriram quase na mesma rua que eu, e depois de 6 meses, nenhum de nós estava funcionando mais, né? Porque justamente, né, não tinha espaço para todos eles, né? Então isso nos levou justamente e daí o que a gente faz com isso? A gente começa a ter toda essa informação, a gente volta para a literatura, vai ver um pouco o que se sabe, o que foi dito, né, sobre contextos como esse. E a gente viu que justamente tinha uma questão associada à falta de inovação, né, à falta de uma cultura de inovação, de tentar justamente inovar, pensar coisas diferentes que a gente possa fazer para justamente que a economia, em geral, local, ela possa ser um pouquinho mais resiliente, né, que não seja só dependente sempre dessa negociação por preço e que faça com que daí todos vendam a mesma coisa, eventualmente todos saiam do mercado, né? Então, a gente viu que tinha uma necessidade importante de trabalhar a questão da inovação, mas a gente viu que, ao mesmo tempo, o Sri Lanka não era um país que tinha um score muito bom do ponto de vista da sua capacidade de inovação, quando pegava os grandes rankings mundiais, e também falando com as pessoas, a gente viu que inovação era muito associada a risco, né? E que o risco não era uma coisa muito bem aceita, né? Então, a gente começou a ver que tinha uma questão de norma social, tinha uma questão do que era esperado, né, das pessoas nesse contexto, né, e que ser criativo, ser inovador no seu negócio não era necessariamente algo que era muito esperado, né. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a trabalhar um pouco com eles, né, para ver, bom, o que a gente pode fazer? A gente quer fazer um programa de acompanhamento para esses empreendedores, né,
para eventualmente ter algum resultado positivo, né? Para que eles se tornem um pouco mais criativos e inovadores e que isso faça com que eles tentem mais coisas novas nos negócios deles, que eles possam eventualmente ter uma maior capacidade de crescer com os negócios deles localmente, né? E ser um pouquinho mais resilientes, né? E daí o que aconteceu? Nesse projeto em específico, a Desjardins ela tinha a ambição inicial de acompanhar 5.000 empreendedores rurais. Então, eles vieram para a gente, falaram isso, a gente foi lá, fez esse diagnóstico inicial, né? E a gente começou a trabalhar com a Sanasa, que era esse ator local, para ver, bom, vamos fazer um teste, então, vamos fazer um field experiment com 500 empreendedores rurais. Antes de fazer o projeto com 5.000, vamos fazer com 500, e a gente separou 250 e 250, ou seja, 2 grupos que foram selecionados de forma aleatória, né? Foram colocados nesses 2 grupos, né? Todos no meio rural do Sri Lanka. E daí a gente voltou para a literatura para ver, ok, se a gente quer mudar um pouco como é que as pessoas, os empreendedores, né, elas mudam a mentalidade delas com relação à questão da criatividade, da inovação, o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente faz isso? E a gente viu que tinha 2 formas que deveriam funcionar para fazer isso. Uma que a gente está chamando mais de bridging e a outra que a gente está chamando mais de breaking, né? O bridging, o que é? Bridging é simplesmente de dizer, olha, na tua vida de todo dia, tu já é uma pessoa criativa e inovadora, ou seja, quando tu vai para a cozinha, tu mistura temperos e tu faz uma receita nova. Quando tu vai para o jardim, tu faz teu jardim com diferentes equipamentos que tu utiliza. Quando tu vai fazer teu filho dormir de noite, cada dia tu inventa uma história diferente, ou seja, já é uma pessoa criativa. Você poderia transferir esse tipo de atitude, esse tipo de capacidade que você tem agora para o seu negócio. Você poderia ter o mesmo tipo de atitude no seu negócio. A gente preparou toda uma formação que tinha uma série de conteúdos técnicos, mas que tinha uma série de conteúdos mais simbólicos, nos quais a gente insistia sempre com exemplos, com algumas coisas simbólicas, para mostrar que na sua vida de todo dia você já é criativo e inovador. Transfira isso para o seu negócio, né? Então, a gente vai criar toda uma história de uma família do Sri Lanka típica, sempre que a gente vai trabalhar um conceito de gestão, a gente trabalha primeiro trabalhando de coisas que se passam na casa dessa família, né? Isso a gente vai montar toda a formação, tá? Então, isso durante 3 meses. Então, isso é o bridging. O outro, que é o breaking, é uma forma de trabalhar essa mudança de norma, essa mudança de mentalidade que é super clássica, né? Que a gente usa muito em escola de negócio, que é uma forma mais aspiracional, que é de dizer assim, olha, existe já no Sri Lanka, por exemplo, o Bill Gates do Sri Lanka, uma pessoa que é um super empreendedor, que saiu da mesma condição, eventualmente, que você, que está no meio rural, e se você fizer a mesma coisa que ele, você pode chegar onde ele chegou. Ou seja, veja como ele foi criativo, inovador e chegou nesse ponto que ele chegou. E a gente montou toda a formação dessa forma. Ou seja, o conteúdo técnico era o mesmo que a gente estava usando na formação sobre o bridging, a outra formação. Ou seja, falar o que é criatividade, falar quais são as ferramentas que a gente usa para isso. Porém, o conteúdo simbólico que a gente usava completamente outro. Os exemplos eram outros, porque aqui a gente está falando mais dessa coisa aspiracional. O bom exemplo, né, de alguém a quem eu quero me comparar. E a gente fez, então, que a gente colocou 250 pessoas num grupo, 250 no outro grupo. 3 meses de formação, e nessa formação a gente tinha conteúdo, tinha aulas mais tradicionais, mas tinha muita atividade experiencial, ou seja, a gente pedia para eles, e eles eram acompanhados por coaches, né, locais, a gente pedia para eles tentarem coisas novas nos negócios deles. Ou seja, depois de ter um certo número de conteúdos, um certo tipo de formação, eles iam e tentavam novas coisas, e tudo isso era documentado, né? Então, eles tinham diferentes surveys que eles tinham que responder ao longo desse processo, e diferentes formulários, né? Então, a gente tem múltiplos pontos de coleta de dados ao longo de todo esse processo, certo? Então, a gente fez isso, e daí a gente foi a fase justamente de fazer o delivery, né, a entrega desse programa, né? Então, aqui vocês nos veem lá no Sri Lanka, tudo que a gente fez, né? Então, a gente treinou formadores para fazer as formações, ou seja, não eram
éramos nós que estávamos fazendo a formação, eram treinadores que falavam a língua local. A gente teve uma dificuldade extrema em convencê-los justamente de trabalhar com 2 formações diferentes, ou seja, para que eles entendam a metodologia. Muitos deles dizendo, não, aqui vai funcionar essa mais aspiracional, porque a gente tem ensinado e feito isso faz 20 anos aqui no Sri Lanka, e isso funciona, isso é uma coisa que é boa, né? Então, a gente teve muito trabalho para sempre convencê-los, né, de não, mas vamos testar, vamos ver o que acontece com a outra, né, e daí depois, dependendo do que acontece, a gente vê como é que a gente segue com o programa, né. Então, assim, isso a gente forma os formadores a gente faz um piloto, ou seja, antes de fazer a formação, a gente faz durante uma semana, que eles fazem toda a formação com um grupo piloto de empreendedores para ver o que funciona, o que não funciona, a gente adapta a partir disso. Os formadores também são alocados de forma aleatória aos grupos, justamente para tentar evitar o efeito do formador sobre os resultados que a gente vai obter. E o que vai acontecer é que, justamente, daí, uma vez que a gente termina tudo isso, a gente faz a formação e coleta os dados, como eu acabei de explicar, né? Então, a gente fez isso, coletou os dados, e uma vez que os resultados eles começam a chegar, aqui vocês veem uma foto, por exemplo, um dos exercícios lá, que era formar uma ponte, né? O que eles estavam fazendo, né? Quando chegam os resultados, a surpresa para a gente, né? Então, o que aconteceu? Depois de passar por todo o processo, o que a gente viu é que, sim, a formação de tipo bridging, ou seja, aquela na qual eu ensinava que as pessoas já eram criativas e inovadoras em várias esferas da família delas, da casa delas, e que era só transferir isso para o negócio, aquilo se mostrou sendo a formação que ganhava, digamos assim, que tinha um resultado mais positivo. Ou seja, as pessoas que passaram por essa formação, elas tentaram o dobro de novas coisas com relação, em média, com relação àquelas que seguiram a formação do breaking, né, que era mais aspiracional, né, de seguir aquele grande empreendedor do Sri Lanka, tá? Então, essa ganhava. Porém, o que para nós foi um choque, né, que a gente não esperava e que a literatura não nos dizia que era isso que ia acontecer, é que, além de perder, essa do breaking, essa mais aspiracional, ela teve um resultado negativo sobre a percepção da criatividade e sobre a capacidade de inovação dessas pessoas. Ou seja, em outras palavras, as pessoas que seguiram essa formação e essa forma de acompanhamento, elas terminaram o programa se sentindo menos capazes e com menos vontade de tentar novas coisas que quando elas começaram o programa. Isso realmente foi um choque para a gente, foi um choque para os formadores e para a organização local, porque, como eu disse para vocês, eles insistiam com a gente que fazia 20 anos que eles formavam as pessoas e os empreendedores lá dessa forma. E quando a gente perguntava para eles, mas por que vocês dizem que funciona? Normalmente a resposta que eles nos davam era, funciona porque a gente é bem avaliado, né? Só que é claro que essa não é a medida que eles deveriam utilizar para saber se funciona, porque ser bem avaliado pode ser dependente só do estilo do formador que está ali, né, a recepção que as pessoas vão ter, mas não necessariamente que isso está fazendo com que as pessoas tentem novas coisas. E justamente o programa que a gente veio, com a avaliação que a gente colocou em prática, né, com a metodologia, nos permitia ver a que ponto estava gerando o resultado que a gente queria que gerasse, né? E aí a gente viu que não, né? Que aquela que estava gerando era um outro tipo de formação, e foi super interessante, porque quando a gente viu isso, o que a gente faz? A última etapa é que a gente pega aqueles indivíduos, aqueles empreendedores de cada grupo no qual a gente viu a maior variação entre o início e o final do programa, a gente voltou para o Sri Lanka, e a gente fez mais de 50 entrevistas com essas pessoas, entrevistas qualitativas, para entender por que essa mudança ela tinha ocorrido, né? E, por exemplo, as pessoas que estavam nessa do breaking, né, essa mais aspiracional, elas nos diziam, quase todas, né, que, não que elas nos diziam, mas a gente fazia exercícios para saber, como é que tu faz para chegar nesse grande empreendedor? A maioria delas, elas paravam no nível local, saindo do vilarejo onde elas moram. E eu estou falando realmente de vilarejos que estão no meio da floresta, pessoal. Então, assim, pessoas que estavam muitas vezes isoladas em vilarejos, e era muito longe para elas, cognitivamente, pensar como é que eu faço para chegar nesse ponto. Então, se torna tão longe e a pessoa não vê o caminho, ela não consegue enxergar qual é o caminho que ela precisaria para chegar lá,
que ela acaba dizendo, bom, isso não é para mim, eu não vou ser nunca capaz de fazer isso, isso acaba fazendo com que ela desista de tentar novas coisas, né? E do outro lado, aqueles que têm essa mais que é próxima delas, da família, só fazer a transferência para o ambiente do negócio, essas se veem muito mais capazes, né, de eventualmente tentar alguma coisa, porque se torna um pouco mais próximo para elas cognitivamente, né? Então, o que aconteceu? Com base nisso, né, a gente passou as recomendações, mostrou tudo isso para a Desjardins e para a organização local. O que eles fizeram? Eles adotaram a formação que tinha mais chance de ter sucesso, porque eles queriam, né, que era essa formação do Bridging, e formaram, desde 2018, mais de 8 mil empreendedores rurais seguindo essa formação. Que, uma vez mais, como eu disse, a formação toda ficou com eles para ser utilizada por eles, a gente não tem royalty, não tem nada relacionado a isso. O que a gente teve foram os dados que estão, até hoje, em processo de revisão no nosso paper, né, numa revista importante na área de empreendedorismo, né, e que a gente quer publicar com isso, né. Então, assim, esse talvez dá para vocês, né, eu tomei um pouco mais de tempo para apresentar esse do Sri Lanka para ter um completo, né, que vocês podem ver. Então, como vocês viram, a gente começa com um estudo de caso no início, que a gente faz entrevistas qualitativas. Nesse caso do Sri Lanka, a gente foi para lá, fez 20 a 30 entrevistas qualitativas para entender qual era o problema, sobre o que a gente teria que trabalhar. A gente passa por uma fase de field experiment, que a gente constrói com os atores locais o que vai ser o acompanhamento que vai ser dado, né, com os diferentes tipos de formação experiencial, mais lecture, né, as diferentes formas de formação que vão ser dadas, né, como é que a gente vai coletar dados, né, o que é o modelo teórico, a metodologia que está por trás disso tudo. Uma vez que a gente tem o resultado quantitativo, a gente faz de novo as entrevistas qualitativas para entender melhor o que está acontecendo. Então, vocês podem ver a amplitude do projeto, né, que a gente está falando aí de 70 a 80 entrevistas qualitativas no total, e a gente está falando de 500 pessoas que passaram por uma avaliação, né, com questionários quantitativos. Então, isso é mais ou menos o tamanho assim do projeto, né? E eu espero que tenha ficado claro também como que isso a gente está buscando ter esse impacto, justamente para poder formar, impactar a vida de todas essas pessoas, esses empreendedores rurais lá. A questão formação, que a gente acabou influenciando lá, mas é claro que coisa que a gente faz lá acaba nos inspirando para depois formações que a gente faz aqui no Canadá também, coisas que a gente faz aqui, e a porção pesquisa, tá? Com base nisso, eu estou vendo o tempo passar, né? Eu sei que não vou poder tratar de todos os outros casos, eu vou só mostrar mais ou menos o que eram esses projetos, né? Então, a gente teve um outro projeto que foi no Haiti, que esse projeto foi com a cooperação suíça e a Desjardins, né, que vieram para a gente e disseram, olha, a gente está com um problema, a gente precisa trabalhar Haiti. Haiti é um dos países mais pobres do mundo, né? E a gente quer reforçar o ecossistema empreendedor, né? E eles nos disseram, tem 3 mandatos que a gente precisa desenvolver lá, que é entender qual é o estado atual, né, do ecossistema, ver como é que a gente pode harmonizar os programas que tem já de acompanhamento ao empreendedorismo, né, aos microempreendedores lá, e ver o que a gente pode fazer, né, para melhorar, né, esse acompanhamento, né? Então, ter um mapa um pouco do ecossistema, saber o que é feito já e saber como é que pode melhorar, né? Grosso modo, era isso, né? E o que a gente fez, né? A gente colocou em prática também uma metodologia, tem um documento público para aqueles que se interessam, né? Vocês podem ir lá no site do centro que eu falei no início, né? IDEOS, e vocês podem ver todo o relatório, né? Que a gente entregou depois lá, que foi usado pelos ministérios locais, né? Que tem uma fase que vai ser toda de desktop, né, que é mais assim para ver a questão macroeconômica, com documentação. Tem uma outra fase que foi mais ir no campo, né, e fazer entrevistas. A gente entrevistou 50 empreendedores para ver o lado dos beneficiários e a gente entrevistou 50 organizações que ofereciam programas de empreendedorismo, para ver o lado da oferta, né? Então, com isso, a gente tinha 100 entrevistas no total, e disso a gente foi capaz, então, de fazer uma análise de gap, né? E depois fazer o nosso relatório, né? Então, aqui é um pouco o resumo, né, de tudo que a gente fez, tudo que saiu disso, mas só para dar assim uma ideia para vocês, né, porque tem um monte de análise por trás disso. O que a gente fez?
A gente pegou e separou o processo de empreendedorismo em 4 grandes etapas, que é um clássico, que é tudo que é a fase de ideação, a fase de prototipagem e experimentação, a fase de lançamento e a fase de crescimento, né, de scaling. A gente identificou quais eram os potenciais gaps que existiam, né, no ecossistema, ou seja, gap de financiamento, gap de serviço no nível nacional, no nível regional, gaps de colaboração entre os atores locais, e gaps do ponto de vista mais dos beneficiários, né? Então, aqui a gente viu uma série de coisas, mas talvez assim a ressaltar que tem toda a questão de financiamento que estava disponível à data no Haiti, era muito nessas fases iniciais de ideação e de prototipagem, né? Tinha praticamente nada de financiamento, de suporte do governo, de financiamento externo, as fases de criação e para as fases de scaling, né? A fase de crescimento de negócios de empreendedorismo, né? Ou seja, o grosso estava se concentrando aqui, ou seja, tinha uma lacuna muito importante, né? Por aqui. Desculpa, o contrário, né? Estava muito sendo feito aqui no Launching Scaling, mas muito pouco sendo feito aqui, por isso que a recomendação está nessa parte verde, né? E isso é um problema, né, no ecossistema, porque quer dizer que para que eu consiga ter um ecossistema um pouco mais saudável e mais resiliente, que tenha bastante projeto sendo lançado, bastante projeto que possa crescer, eu preciso criar um funil, né? Ou seja, eu preciso ter uma participação, por exemplo, de universidades muito fortes, de incubadoras que vão trabalhar toda a fase de ideação, a fase de prototipagem e experimentação, né, para fazer com que eu gere mais volume de gente que está pensando novos negócios, para depois, eventualmente, chegar nas outras fases. E aqui, claro, eu não ressaltei, mas também a gente está falando principalmente população jovem e população mulher, ou seja, sempre os projetos da D&D são focados em públicos que são normalmente marginalizados, né? E tem uma outra constatação que a gente chegou, né, que justamente tinha uma lacuna muito importante no ecossistema com relação ao treinamento sobre criatividade e inovação. Então, aquele fenômeno que a gente tinha observado lá no Sri Lanka, a gente observava aqui também, tinha muito negócio que era de cópia e negócio de necessidade, né? Ou seja, existia um gap muito importante para a questão de formação, para mudar a mentalidade, para ver como é que a gente faz para eventualmente ser mais criativo, mais inovador e tentar crescer um pouco mais, né, o seu negócio. Então, eu vou insistir sobre esses 2 elementos para o Haiti, porque vocês vão ver lá que esse relatório que a gente teve a oportunidade de apresentar para uma série de organizações internacionais, apresentar para ministérios no Haiti, justamente nos levou a ganhar agora um novo projeto com a Desjardins, um projeto da Global Affairs Canada, em 5 anos, dos quais a gente vai capitalizar sobre o que a gente achou desse estudo inicial e vai formar 2.000 empreendedores mulheres, não na capital, mas mais no meio rural do Haiti. Então, a gente vai trabalhar justamente sobre como que a gente faz um percurso de acompanhamento para aumentar as chances que essas mulheres empreendedoras elas possam desenvolver mais os negócios delas, serem mais inovadoras, e a gente vai trabalhar a criação, faz parte do projeto, a criação de 2 centros, 2 universidades locais, para que esses centros trabalhem de forma mais aguda, né, sobre toda essa questão de ideação e prototipagem, para que eles possam se conectar com o ecossistema e justamente fazer com que jovens, né, tem que ser mais fonte, né, de projetos para esse ecossistema. Isso realmente muito rápido, né? Só para que você tenha uma ideia. Fez um projeto também muito grande na Tunísia, muito parecido com esse do Sri Lanka. Também vou passar rapidamente, né? A gente viu que na Tunísia, né, a gente foi trabalhar em Tunis, Sousse e Sfax, e a gente fez o mesmo processo. A gente primeiro foi lá, fez um estudo de caso, foi ver o que eram as grandes, quais eram assim as grandes preocupações e problemas, né? E a gente identificou, assim, e esse projeto era para trabalhar com mulheres empreendedoras, a gente identificou 2 coisas super interessantes, né? A primeira delas, que é um pouco global, né, quando a gente pensa, assim, na questão das mulheres, que é a questão do equilíbrio entre trabalho e família, né? Então, tinha muitas das mulheres que nos diziam justamente que era uma dificuldade para elas tocar o negócio delas e que muitas delas não queriam justamente ser mais criativas, inovadoras e crescer, porque do tamanho que elas estavam, estava bom para que elas pudessem manter justamente
um certo equilíbrio com a família e continuar com algumas das responsabilidades que elas tinham na casa, né? E isso justamente expunha todo um traço da cultura, né, que mostrava que justamente a gente começou a investigar isso um pouco mais e a gente viu a que ponto as mulheres não tinham suporte, né, dos seus maridos, né, e existia uma expectativa social para que elas fossem responsáveis de alguns tipos de atividade, né, isso fazia com que elas descontassem isso na sua ambição de crescer com o seu negócio, né, e de tentar ser mais criativo e inovador. Outra coisa que a gente viu, né, que a gente achou super interessante, é que tinha muito uma questão de medo, né, entre essas mulheres de troca de informação, né? Muitas delas não queriam trocar informação sobre seus negócios nem com pessoas da sua família, né? Então tinha uma desconfiança muito grande, né? Justamente de se eu disser o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, né, que o outro vai se apropriar disso, ou que justamente vai se começar a falar muito que essa mulher empreendedora está tentando isso, está tentando aquilo, né? Como que isso vai ter um impacto, né, na sociedade em geral, né? E daí a gente fez também uma experimentação aqui, a gente fez um field experiment de novo, né? A gente viu que tinha daí algumas que estavam, então, a gente foi testar, né, essa questão da lógica da comunidade versus a lógica de mercado, né? Justamente se a gente tinha que focar mais numa lógica, então, vocês não queriam compartilhar informação, né? Se elas queriam trabalhar mais sozinhas, né, para conseguir dar conta das coisas delas, se era uma lógica mais de competição, né, ou se era uma lógica mais de colaboração, né? A gente fez um programa de acompanhamento também com a organização local, que era o CFE, que foi um programa justamente para medir um pouco qual desses dois, se a gente insistisse mais em colaboração ou mais em competição, qual das duas teria um melhor resultado, né? Sobre essa capacidade das mulheres dos negócios dessas mulheres crescerem, né? Delas serem mais criativas, mais inovadoras, serem mais resilientes. A gente foi medir a questão de como é que elas iam se sentir com relação à autonomização, né? Empowerment, todas essas questões. Então, a gente é muito rápido aqui, né? A gente fez isso durou 3 meses de novo, a gente teve vários pontos de coleta de dados, foi formação clássica, mais atividades experienciais, que elas tentassem coisas no negócio delas. Mesma coisa que eu disse para o Sri Lanka, a gente formou formadores locais, a gente montou toda a programação com eles, a gente fez piloto, né? Todos assignados de forma aleatória, seja as mulheres empreendedoras ou os formadores. Então, a gente teve nesse programa mais ou menos 100 de um lado e 100 do outro lado, né? 100 mulheres para cada programa. E aqui vocês veem um pouco a conclusão que a gente chegou. Aqui não foi que uma foi positiva e outra foi negativa, aqui foi de acordo com o perfil dessas mulheres empreendedoras, né? Então, o que a gente viu foi que mulheres que tinham mais que 34 anos e que tinham um negócio com mais de 7 anos, a gente viu que se elas seguissem uma formação focada na colaboração, a gente tinha resultados positivos do ponto de vista, né, da aspiração a crescer, do empowerment individual, delas se verem capazes de desenvolver o negócio delas e da resiliência, né? Porém, para mulheres que tinham menos que 34 anos e menos de 7 anos nos seus negócios, a gente viu o contrário, né? A gente viu que era a competição tinha efeito positivo, mas tinha efeito positivo sobre essas duas variáveis aqui, né? Que é a aspiração de crescer e o empowerment individual. E o que era muito interessante é que para várias dessas variáveis, se para mulheres acima de 34 anos ou com mais de 7 anos de negócio, a gente usasse a formação competição, tem um efeito negativo, ou seja, a gente teve um efeito estatístico negativo. E a mesma coisa para as de menos de 34 anos e menos de 7 anos, né? Então, isso também foi super revelador, né, para a gente, para eles, porque isso mostrou que eles tinham que ter grupos diferentes para essas formações, né? Que eles deveriam trabalhar com mulheres mais jovens, né, e com menos experiência no negócio, com um certo tipo de formação e acompanhamento, e com mulheres, né, com mais maturidade no negócio delas, com outro tipo de formação. E foi assim que eles começaram a fazer, e esse programa também, a gente testou eles 100 e 100, e agora ele está em mais de 11 cidades na Tunísia, e já impactou quase 1.000 mulheres no total, com quem eles estão trabalhando e fazendo essa formação. Isso normalmente não acaba, né, na formação, vem com uma espécie depois de financiamento para o negócio, acompanhamento para que elas possam crescer e desenvolver o negócio delas.
E por último, né, que também não vou poder desenvolver muito ainda com vocês, mas a gente está fazendo ainda, né? A gente terminou toda a parte quantitativa na Colômbia do nosso projeto, e a gente está fazendo, hoje mesmo, a gente teve pela manhã algumas entrevistas, né? Tem pessoal lá na Colômbia agora fazendo entrevistas qualitativas para entender melhor os nossos resultados. E aqui, só para dar uma ideia para vocês, nesse projeto a gente está trabalhando, na verdade, a questão de trabalhar o que a gente chama scarcity mindset versus um mindset de abundância, né? Então, o que a gente está testando, grosso modo, é que a gente tem um grupo no qual a gente está formando para toda a questão de inovação, a autoconfiança das mulheres, de novo um projeto para mulheres empreendedoras, né? Para a questão de como fazer crescer o negócio delas. Então, tem um grupo no qual a gente está insistindo em todas as questões ligadas à quantidade de recursos que elas dispõem já, ou seja, trabalhar a ideia que, mesmo que algumas vezes elas não tenham recursos financeiros, mas ela tem capital social, elas têm alguns tipos de competências, conhecimentos, e que se elas capitalizarem sobre isso, elas podem eventualmente conseguir desenvolver uma série de coisas, né? Desenvolver, ser mais criativas, fazer crescer o negócio delas. E para um outro grupo, que era um grupo de controle, a gente fez a ausência dessa formação de mostrar você já tem uma série de recursos, você já tem uma série de possibilidades, né? E a gente fez só uma formação técnica, né? Então, assim, eu posso voltar depois do período de questão, se vocês querem que eu explique um pouco melhor, mas normalmente quando a gente faz tratamento versus controle, o que a gente faz é que o controle e o tratamento, eles têm exatamente a mesma forma de conteúdo técnico, porém, no tratamento que a gente vai fazer, que a gente vai insistir com algumas formas, né, simbólicas e de conteúdo sobre o que a gente quer tratar, né? E nesse caso era que as pessoas tivessem uma mentalidade de abundância de recursos, sob a hipótese que pessoas que são capazes de ver essa abundância de recursos que elas têm, isso teria um efeito sobre a capacidade delas, né, de desenvolver o projeto empreendedor delas, né? Aqui é só um exemplo, por exemplo, simbólico de coisas que a gente vai ter, né? Então vocês podem ver que aqui num programa, né, que é de abundância, mesmo nos símbolos que a gente usava do programa lá, que você tem uma série de recursos e coisas à disposição, e aqui, né, não tem nada, né? Então, como eu disse, vai ter conteúdos técnicos, mas também vai ter uma série de coisas simbólicas, né, que a gente vai usar para tentar reforçar a ideia do que a gente quer testar, né? Aqui vocês veem um pouco o programa, né? Então vocês podem ver que são 3 módulos, né? Tá, em espanhol aqui vocês podem ver que são a mesma coisa para o grupo de tratamento e grupo de controle, só que o grupo de controle vai ter uma questão de mapeio dos recursos, mapa dos recursos disponíveis que o outro grupo não vai ter. A gente vai ter diferentes pontos de coleta de dados aqui para ir vendo o que está acontecendo à medida que eles têm essa formação e a gente dá as atividades para eles, né? E ao final, né, a gente está chegando com alguns resultados preliminares, né, mas o que está sendo super interessante ver, né, é como que o tratamento tem um efeito para algumas grupos, para algumas mulheres empreendedoras, ou seja, mostrar para elas que elas já têm recursos disponíveis, sim, leva a alguma forma, né, de melhoria na capacidade delas verem que elas podem atingir alguns objetivos, mas o que a gente viu fundamentalmente é que isso não adianta nada quando as condições externas elas são barreiras muito importantes, né? E uma das barreiras mais importantes que a gente acabou vendo, né, nesse estudo foi a questão da barreira familiar, da família, né? Ou seja, quando a família ela se torna um empecilho para essas mulheres, né? Normalmente, mesmo que elas tenham uma formação que insista sobre os recursos, né? Isso acaba não gerando o efeito positivo, né? E tem o mesmo efeito, tem o mesmo resultado, né? Que o controle. Mas isso a gente está trabalhando ainda, né? A gente ainda não chegou nas recomendações para a organização, a gente vai ter isso em breve. Para terminar, né? Que vocês tenham um pouco quais são os resultados, né, que a gente tem desses diferentes projetos. Então, Sri Lanka, né, teve mais de 8.000 como impacto, né, de pessoas formadas, né, então tudo isso é documentado pela Desjardins, né, para que a gente possa saber depois o que aconteceu. No Haiti, um projeto, como eu disse, né, nos próximos 5 anos, a gente vai começar agora em 2023 para trabalhar com 200.000 mulheres e jovens empreendedores. Na Tunísia, a gente está em mais de 500 mulheres, né, depois que a gente terminou em 11 cidades, né. Na Colômbia, a gente formou 200 mulheres nesse primeiro teste, né? E tem um novo projeto que está vindo agora para a gente trabalhar lá.
E tem uma série de outros países nos quais a gente vai trabalhar nos próximos anos, né, que a gente tem propostas que foram depositadas com a Desjardins, né, para essas agências internacionais, então, citando só alguns, né, como Marrocos, Bolívia, Benin e outros, né. Então, com isso, eu vou parar por aqui, né, eu falei bastante, espero que tenha sido claro, mais uma vez, né, a nossa dificuldade nessas apresentações por Zoom é que a gente não vê as pessoas, né, então, não sei como é que vocês estão reagindo, como é que vocês estão vendo a apresentação. Então, se tiver questões, né, eu fico à disposição para interagir um pouco com vocês. Obrigada, professora. Vamos aguardar a professora Clândia, ela está conectando. Pessoal, por favor, enviem os questionamentos pelo chat. Bom, Luciano, foi ótimo, estamos todos aqui assistindo, o Sena, o Luiz Felipe, o professor Isaac, está todo mundo aqui te ouvindo, foi ótimo, assim, é um orgulho para a gente ouvir um projeto tão bonito, tão interessante, né? E dá vontade de ver os resultados, saber o que vai acontecer dali para frente, projetos muito inspiradores, eu acho que essa é a palavra, né? Camila, vamos... Bom, pelo teu horário, eu sei que tu está apertado de horário, talvez a gente possa só abrir para uma pergunta. Não sei se tem, Camila, alguma pergunta aí? Aqui pelos participantes que estão participando de forma virtual, não, ainda não. E presencialmente, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Luiz Felipe vai fazer uma pergunta. Ele enxerga ali, né? Tá. Oi, Luciano, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bom. Bom, primeiro, parabéns aí pelos projetos e muito impressionado assim, com o teu fôlego aí para fazer tanta coisa, né? A pergunta que eu queria dizer é se tu tens algum projeto para o Brasil ou se como é que é o Brasil é mais difícil de trabalhar que outros países, como é que é essa questão? A Desjardins, ela fez projetos no Brasil mais pelos anos 70, né, 80, faz muitos anos que eles não têm mais projetos no Brasil, né, e a razão é bem simples, porque normalmente esses projetos são financiados por essas agências de desenvolvimento internacional, e uma das principais que financia esses projetos é a Global Affairs Canada, né, que é o braço do Canadá para desenvolvimento internacional, e o Brasil não está na lista de países, né, que são considerados em necessidade, né. Então, assim, na América Latina é mais, assim, por isso que tem esse projeto na Bolívia, né, que é um projeto super interessante que a gente vai fazer com mulheres indígenas rurais, né, tem um projeto na Colômbia, aí tem muito projeto no sul da Ásia e na África, né? São mais os lugares que tem. Então, no Brasil, não tem projetos previstos, né? Porém, a metodologia, né, que a gente utiliza, eu acho que é uma metodologia que é conhecida, né? O pessoal, nós não somos os únicos a fazer, talvez a gente tenha uma forma especial de fazê-la, né? Que é Field Experiment, né? E eu acho que esse é um tipo de metodologia que seria interessante, talvez ver mais projetos, né, no Brasil. Tem justamente, eu posso escrever aqui no chat, tem um paper da Organization Studies, que saiu recentemente, Studies, de dois dos meus colegas, né, Angelique Slad-Shanks e Geoff Kistruck. Eles escreveram sobre metodologia, né? Eles são pioneiros nisso, né? Então, eles tentam explicar um pouco como é que é essa metodologia que a gente utiliza. Então, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais, talvez tentar aplicar, né? Eu acho que o que é interessante é que a gente fala muito, hoje em dia, mais e mais, a gente está falando de avaliação de impacto, né? Então, a gente está falando, tem todo esse debate que está acontecendo, né, na área de sustentabilidade sobre o ESG e impacto, né? E o ESG é uma questão muito de análise de risco, né? E o impacto é como se fosse a sequência do ESG, que é justamente olhar não só o risco, mas como é que isso tem um impacto positivo, né? E para que a gente possa capturar isso, claro, a gente pode fazer de forma qualitativa, mas eu acho que
um método como esse ele poderia ser interessante também, né? Tu conseguir justamente ver os beneficiários desse impacto, né? Ou ver diferentes formas que eu quero gerar aquele impacto, fazer de forma aleatória, separá-los e testar isso, ver o que pode ser, né? Antes de fazer um projeto em larga escala e tentar aumentar o impacto justamente que a gente vai ter, né? Então, eu acho assim, no limite que a gente está fazendo, é uma metodologia para uma avaliação de impacto que a gente faz no início de um projeto para saber o que tem mais chance de dar resultado e, a partir disso, né, a gente pode recomendar à organização, né, como é que ela segue, né, para aumentar o impacto possível dela. Bom, Luciano, nós tivemos uma outra pergunta da Isa Leila Silva, mas foi a mesma pergunta do Luiz Felipe, acho que foi muito bem respondida. A gente sabe que você tem outro compromisso agora, agradecemos muitíssimo a tua participação e esperamos em breve vê-lo presencialmente, né? Foi ótimo, muito obrigada, bom trabalho. Um prazer. Obrigado mais uma vez e aproveitem a conferência. Até mais. Até mais.